Uma manhã abençoada para todos. Que o Espírito Santo do nosso Deus, Ele venha preparar os corações de cada um de nós para receber a palavra dEle que será pregada nessa manhã. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num texto bem fácil, no livro de Gênesis, capítulo 12, um texto bastante conhecido. O bom de ser o pregador nas primeiras semanas, quando o pastor libera a visão do ano, que a gente pode até aproveitar o tema proposto. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho com vocês sobre conquistar e multiplicar. Alguns princípios que são inegociáveis para vivermos essa visão. Você pode se colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus? E diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa manhã. Obrigado, Pai, porque estamos todos aqui reunidos com um propósito, com um objetivo, nada menos do que louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome. Que a Tua doce presença venha se manifestar mais uma vez nesse lugar. Ó Pai, como sempre eu lhe peço, que a Tua voz venha ecoar através da minha vida e que aqui possa ter uma manhã abençoada, aonde os nossos corações possam ser consolados, exortados, confrontados e transformados pelo poder da Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar o seu assento. O texto a qual nessa manhã acabamos de ler, mencionar, bastante conhecido. Quantos de nós já não ouvimos belíssimas palavras a respeito desse texto, que encanta, que motiva, que nos leva para uma outra visão quando nos deparamos com a leitura. Mas quando falamos em conquistar e multiplicar, existem alguns conceitos que a gente precisa entender, que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, quando Deus deu essa visão para o pastor desse ano, de viver o ano de conquistar e multiplicar, não foi uma multiplicação. Primeiro houve o quê? Uma adição, porque Deus somou com o pastor. Então, antes de qualquer multiplicação, sempre precisa ter uma adição. Porque quando eu pego 1 vezes 1, vai ser igual a 1. Agora, quando pegamos 1 mais 1, já não é igual a mais 1, é igual a 2. Então, Deus Pai, pastor Carequinha, tio Vladimir, Deus deu a visão para ele. Já não é mais 1, é 2. 2 com a mesma visão. E o pastor passou essa visão para a igreja. E quando recebemos essa notícia, uau, vamos viver um ano de conquistar e multiplicar. Já não era mais 2 pessoas pensando. Era um corpo inteiro disposto a conquistar e multiplicar. E foi assim em várias histórias da Bíblia. Quando Deus chega para Noé, Noé, olha só, eu vou destruir a terra, cara. Vou inundar porque o negócio aí tá ruim demais. A iniquidade do povo, a essência que está subindo nas minhas narinas não está nada agradável. Eu vou te dar uma visão. Tá comigo? Quer comprar ideia? Mas é uma ideia absurda. Porque onde você vive, não chove. E eu vou inundar essa terra.
Eu imagino Noé falando assim, mas Deus, o que eu tenho que fazer? Aí eu imagino Deus dando aquele sorriso. Falando assim, não é nada mais, nada menos do que uma arca. Uma arca? Mas que coisa absurda é essa? E aí Deus fez cumprir a palavra dele. Deus, quando chama Moisés, Moisés, olha, eu preciso libertar o povo. Eu vou te dar uma missão quase impossível aos olhos do homem. Mas para mim nada é impossível. Tá comigo? Quer comprar ideia? Vai embarcar? E assim, Deus também chegou para mim e para você falando assim, ó, meus filhos, eu tenho algo para vocês. São eu e você, 1 mais 1. Vai ser igual a 2 o resultado que isso vai gerar. Tá disposto? Tá disponível? Tá afim? Quer lutar? Quer conquistar? E depois alcançar os resultados? Isso são coisas que alegram o nosso coração quando recebemos a promessa. Mas aí quando começamos a viver a promessa, o caminho até chegar lá, não é nada fácil. Machuca, sangra, nos faz pensar em desistir, de largar, de chutar o balde. E você às vezes olha para o céu e fala assim, Deus, por que eu aceitei isso? Se fosse para viver isso tudo, eu não teria aceitado. Por isso que Deus nunca vai revelar o resultado final antes de você entrar no processo. Você deve estar perguntando, mas por que eu estou sofrendo tanto? Por que nada dá certo para mim? Se lá no início da caminhada o Senhor me fez essa linda promessa, e de linda eu não estou vivendo nada. Dor, luta, frustração. Como é que eu vou conseguir conquistar se eu não consigo nem ficar de pé? Como é que eu vou conseguir multiplicar se a minha vida só está vivendo subtração, divisão? Aonde é que esse caminho vai me levar? E aí quando a gente se depara com essa narrativa de Abrão, Deus ele deixa ali uma promessa linda. Olha, Abrão, eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Olha que coisa mais linda. Mas aí, quando chegamos no versículo 4, e aqui é o primeiro princípio que eu quero falar com vocês nessa manhã, é um princípio básico, que rege a nossa vida, não somente espiritual, mas também como a nossa vida secular, a nossa vida familiar, que é chamado o quê? Obediência. No versículo 1, quando lemos, Deus deu a seguinte orientação: Abrão, sai do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Lá em Deuteronômio vai dizer que para que os nossos dias se prolonguem na terra, devemos honrar o nosso pai e a nossos. E aí, Abraão, quando ele parte, ele leva o seu sobrinho chamado Ló. Deus orientou perfeitamente, olha, Abraão, o negócio é o seguinte, você vai embora, você vai sair, você vai me obedecer, não me questiona, mas é necessário você deixar toda a sua parentela para trás, é necessário você deixar a casa do seu pai. Mas Abraão estava preso a um lado emocional, e quando a gente se depara em Atos capítulo 7, versículo 2, Estevão, quando ele estava expondo um pensamento ao Sinédrio, ele disse: o nosso pai Abraão, que foi chamado
lá em Ur, há uma interrogativa, há uma prerrogativa aqui, porque entendemos que o primeiro chamado que Deus faz a Abrão não foi em Harã, mas sim foi em Ur. Mas quando ele entende o chamado, ele estava em Harã. Então imagina, Deus se manifestou lá em Ur. A Bíblia não relata qual era a idade, mas eu imagino lá Abrão, sentado lá na sua cadeira, com os seus 50 e poucos anos, tomando um cafezinho, Deus se manifesta. Abrão, ele sem entender nada. Sabe quando a gente está imaturo na fé, que Deus se revela para a gente e a gente não entende? Você fala assim, eu acho que eu ouvi a voz de Deus, mas eu não sei identificar a voz de Deus. Pô, Deus falou alguma coisa aqui no meu coração, mas eu não estou conseguindo identificar. Será que foi Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Aí a gente entra naquela confusão. Ai meu Deus, ai meu Deus. Aí a gente faz o quê? Deixa de lado. Aí o tempo se passou. E novamente, agora Deus se manifesta na cidade chamada Harã. Fala, Abraão, agora vou ser mais sincero contigo, vou ser direto. Agora você já está mais maduro. Tem 70 anos na cara. Pronto para ouvir. Maturidade suficiente para me obedecer. Faça isso, 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 isso. Mas aí, Abrão, quando ele falou assim, entendeu? Poxa, Deus vai fazer uma grande nação. Eu já estou velho, tenho 70 anos. Minha esposa, infértil, não deu filho ainda. Ló, o pai dele morreu. Então eu vou levar ele comigo, para que essa promessa que Deus fez, ela possa ter validade. Porque todos nós sabemos que sempre tinha que ter um filho homem para dar continuidade. E Abraão falou assim, não, Ló, arruma suas coisas também que tu vai comigo. E o primeiro princípio básico foi quebrado. Eu imagino Deus lá de cima falando assim, ele não entendeu nada. Não foi isso, Abraão, que eu falei para você fazer. Não era isso. Era só você fazer o ABC que vai dar tudo certo. Mas aí a gente tem aquela mania de querer ajudar a Deus. Pô, Deus, olha só, seu plano é bom, mas eu vou acrescentar isso aqui que vai ficar muito melhor. E aí coisas que vieram acontecendo em decorrência. Chegando no versículo 10, há uma fome na cidade. Abrão desce para o Egito. Chega lá, ele mente para o faraó que Sarai era uma mulher muito bonita. Eu fico imaginando que eu acho que ela era tão linda, mas só que ela não consegue chegar aos pés da minha noiva, porque a minha noiva ela é maravilhosa. Acho que ela era a segunda mulher mais bonita que já existiu. Primeiro, é claro, aquela clichê de pregador, né? A gente sempre puxa a sardinha para nossa amada. Vocês podem estar assim, olhando assim para sua esposa, assim do lado. Mas pastor Cassiano, eu discordo que a mais bela é a minha. O Xandoca ali, olhando ali para a esposa dele, falando assim, não, a minha que é a mais bonita. Isso. E aí, Abraão desce, mente, deixa, quebra mais um princípio, que é o próximo tópico que a gente vai entrar, que é a confiança. Entre a obediência e a confiança, existe um hiato aí. Porque eu consigo ser constante na obediência até um período. Mas quando eu não vejo nada acontecer, aí começa a gerar dúvida no meu coração. Será que isso é mesmo para mim? Será mesmo que é para eu viver isso aí? Será que eu me empolguei? Será que eu me emocionei? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi coisa da minha cabeça? A primeira coisa que a gente vai falar, vou procurar um psiquiatra. Acho que eu estou ouvindo vozes. Mas quando Deus fala ao nosso coração, não fica dúvida.
nós que abrimos margem para a dúvida. Recentemente, eu vivi uma experiência um tanto inusitada. Estava eu saindo de casa às 6 horas da manhã, esperando o ponto de ônibus, aquele ônibus maravilhoso, quando ele vem lotado, sabe? E às vezes não tem nenhum lugar para você sentar. Você sai de casa fazendo aquela oração: Deus, só preciso de um lugar. Faça eu entrar e só tem aquele lugarzinho ali para mim que tá ótimo. Pode ter engarrafamento, pode ter trânsito, mas se tiver um lugarzinho para eu sentar, tá tudo ok. E aí, fui trabalhar, vi aquele dia abençoado. E na volta, sabe aqueles cidadãos que às vezes salvam a gente quando a gente está cheio de fome dentro do ônibus? Que entra dentro do ônibus falando assim: então, senhoras e senhores passageiros, desculpe estar atrapalhando o silêncio da sua viagem, mas essa aqui é a minha única profissão que eu tenho no momento, de levar a renda para dentro da minha casa. Foi um desses aí que entraram. E eu estava tão cansado naquele dia, eu falei assim: Deus, misericórdia, não queria ouvir a voz de ninguém. E eu falei assim: eu vou ter que pegar isso aqui para não ser delicado com a profissão do rapaz. E isso aí vai me custar alguns minutos preciosos de sono para eu dormir dentro do ônibus. Sabe quando você pega ali aquela ponte abençoada? Que às vezes o trajeto é de 15 minutos, você leva quase 2 horas ali parado ali no mesmo lugar. Então foi um dia desses. E aí ele chegou, entrou dentro do ônibus ali na subida da ponte, começou com aquele discurso belo, maravilhoso. Eu falei assim: poxa Deus, não tem um centavo aqui para ajudar esse rapaz. E ele chegou e falou assim, algo que tocou muito. Gente, essa é a minha última cartada. Eu estou desde 5 horas da manhã tentando vender a balinha e eu não consegui vender ainda sequer um saco. O negócio está difícil. Eu saí de casa com o dinheiro e toda a minha reserva que eu tinha, que faltava pouco para eu chegar no valor de pagar uma dívida tal, eu perdi quase tudo. E por incrível que pareça, quando aquele homem ele entrou dentro num ônibus, ele passou pelo corredor, foi e voltou. E para a glória de Deus, ele não vendeu um pacote de bala também ali dentro. E o ônibus estava cheio, não tinha lugar para ele sentar, já estava no meio da ponte, ele pendurou aquele ganchinho lá. E aí eu fiquei observando ele. E ele falando baixinho, deu para fazer a leitura labial. E foi a seguinte frase: Deus, eu falei contigo essa manhã que eu precisava. E o Senhor falou no meu coração que o Senhor me abençoaria. E o dia acabou, eu não vendi nada, eu estou no prejuízo. E aquele homem sensou, fechou os olhos e começou a chorar. E com aquela cena, para a glória de Deus, ele não vendeu também mais nenhum pacotinho de bala. O ônibus seguiu. Eu peguei no meu sono, né? Quando chega ali eu esqueci o nome daquele trecho ali da ponte. Para ali os ônibus ali. Ali é onde tem o complexo ali da Marinha. Subiu um senhor bem vestido. Ficou lá em pé lá. Assim mesmo. O fone de ouvido. Quando chegou ali na altura do Habib's, aquele homem, eu não sei qual foi o diálogo que eles tiveram. Aquele homem, ele olha para o rapaz. E agora é uma interpretação minha. Eu imagino o diálogo foi assim: por que você está chorando, filho? E aí eu imagino ele expondo toda aquela situação.
Eu imagino aquele senhor dizendo: esse é o problema? Esse é o seu problema? Eu vejo que ele meteu a mão no bolso. Eu não sei qual foi a continha, mas ele vai e entrega na mão dele. Eu só ouço o rapaz gritar: obrigado, Deus, porque tu és fiel. Obrigado, Pai, porque tu és fiel. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Saí sem nada, mas a provisão bateu na minha porta e ela entrou. O grande problema é que muitos de nós, quando estamos vivendo o meio do processo, começamos a oscilar e questionar Deus. Se foi para isso que o Senhor me chamou, era melhor não ter me chamado. Se foi para isso que o Senhor chamou para viver, me deixava onde eu estava, naquele cantinho lá, que eu estava bem lá. Eu estava no meio da minha família. Eu tinha um bom emprego. Eu tinha uma saúde emocional estável. Mas quando eu atendi o seu chamado para viver o seu propósito, tudo começou a desandar. E para vivermos o que Deus preparou para nós, muitas das vezes vamos ter que abrir mão de algo que nos prende, de algo que nos acorrenta, de algo que nos impossibilita de olhar para o alvo, de olhar para o alto. Estamos tão acostumados a viver na correria, que temos tudo regrado. Eu acordo às 5, tomo meu café às 5h30, saio, tenho que pegar o ônibus às 6, 8 horas eu tenho que bater o ponto, 6 horas eu estou saindo do trabalho, levo mais 2 horas dentro do trânsito, chego em casa às 8 horas, já não tenho mais ânimo para nada. Aí para quem é pai, tem que dar atenção aos filhos. Para quem ainda não tem filhos, se preocupa com outras questões, faculdade, ou academia, ou namoro. E a grande pergunta é: aonde está Deus dentro do seu planejamento? Lembra que falamos no início que sempre para conquistar e multiplicar tem que começar com 1 mais 1? Porque 1 vezes 1 não vamos chegar a lugar algum. Aonde está Deus dentro do seu planejamento? Porque você está vivendo uma vida unilateral, só tem você. Uma via de mão única, só está caminhando você. Uma vida ímpar, só tem você. Aí quando você, enfim, consegue deitar na sua cama para repousar, aí você sente aquele vazio existencial. Que aí você, para os solteiros, acha que é a ausência de uma namorada. Para os que são casados, acha que é: a minha esposa não me ama mais, o meu esposo não me ama mais. Ou vai dormir com aquela sensação de falta. Poxa, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a conta de água, eu tenho que pagar a TV a cabo, eu tenho que pagar a internet. A minha despensa está vazia. E às vezes sofremos por egoísmo e burrice nossa. Porque aquela promessa eu entendo que não foi só feita para Abraão, mas para todos que são chamados de filhos de Deus, que são obedientes. Porque se fôssemos obedientes ao ponto de, cara, isso aqui eu não vou fazer porque isso desagrada a Deus, certamente as pessoas que estariam à sua volta seriam abençoadas. E aquelas pessoas que te maldizem, que te perseguem,
que se levantam contra você para difamar. Você, como é que você ousa a falar de Deus porque você faz isso, isso, isso e isso? E aí vamos entrando no último tópico. A obediência te gera confiança. E a confiança vai te levar para o propósito. No versículo 3 do capítulo que lemos, tem uma promessa tão linda ali. Que é o final dele, que diz assim: por meio de você, todos os povos serão abençoados. Gênesis capítulo 15. De todos os erros que Abraão veio cometendo em decorrência do caminho, entre oscilações, aproximadamente 30 anos se passaram. E Deus novamente aparece a Abraão e diz: Abraão, não tenha medo. Não tenha medo, pois eu sou o seu escudo. E recompensarei a sua vida. E aí entra aquele diálogo: mas ó Deus, ó soberano, como é que eu vou ser uma grande nação se o meu aspirante a dar continuidade, Ló, não está mais comigo? Eu tenho esse aqui, servo aqui, o Eliezer. Esse pode dar continuidade porque tem me acompanhado há um bom tempo. Aí novamente Deus vai lá e faz aquela promessa que aos nossos olhos é absurdo. Não, Abraão. Quem vai dar continuidade à sua linhagem será um filho seu. E a gente olha contra todas as leis cósmicas da vida. Como pode um homem, quase 100 anos, e uma mulher estéril poder gerar filhos? Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Eu não sei há quanto tempo você parou de gerar. Eu não sei há quanto tempo você parou de sonhar. Eu não sei há quanto tempo você parou de confiar. Mas nessa manhã Deus está falando para a gente: eu sou o seu escudo. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu Deus. E acima de tudo ele ainda diz: eu sou o seu pai. Indo contra todas as probabilidades. Eu não sei o que leva a Deus a confiar em nós. Porque somos falhos. A gente entra, ouve uma palavra, se anima e fala: agora vai dar certo. Agora eu vou conseguir. Estou com combustível novo. 2 dias depois já estamos cometendo os mesmos erros. E se lamentando: ó Deus, ó céus, ó vida. Por que nada dá certo para mim? Por que nada dá certo? Por que eu não consigo? Parece ser tão fácil para o irmão João. Parece ser tão fácil para a Dilene.
E por que para mim tem sido tão difícil? Porque muitas das vezes não somos tão comprometidos como esses homens são. E a ausência de comprometimento abre fissuras em um relacionamento. De repente você entrou aqui com o seu relacionamento com Deus cheio de fissuras, a ponto de romper. Mas antes de se romper, Ele te chamou nessa manhã para renovar a sua aliança com Ele. Não importa o tempo que passou, não importa o erro que você cometeu, não importa a situação que você está vivendo, mas Ele te chamou nessa manhã aqui para renovar a sua aliança com Ele. E através de ti, Abrão. Depois que eu li isso aqui e entendi, toda a terra será abençoada por causa de ti. E como assim toda a terra será abençoada? Aí quando lemos Mateus capítulo 1, que lá está escrito a genealogia, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez e Zerá, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abadias, Abadias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amnon, e Amnon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Jerosabel, Jerosabel gerou Abdude, Abdude gerou Aliaquim, Aliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Pela obediência de um homem, o que Deus havia prometido à serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha, você enganou, você se planteou, mas no ventre de uma mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então nunca foi nada sobre as 12 tribos. Tudo foi sobre Jesus. Imagina se Deus chega e fala assim: olha, Abraão, através da sua linhagem, a sua linhagem humana, irá surgir um que irá redimir todo mundo. Acho que certamente iria surgir a vaidade no coração dele. A minha linhagem é top, é intocável. Mas aí Deus deixa uma promessa oculta. Olha, Abraão, através de ti, todos os povos serão abençoados. Se hoje, eu e você estamos aqui, foi porque um homem quis somar com Deus 1 mais 1 igual a 2. Conquistou uma terra e multiplicou os seus filhos.
Porque não parou em Abrão. Antes éramos condenados. Hoje somos restaurados, vivificados, transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nessa manhã. O milagre já pode se posicionar. Gênesis capítulo 15. Deus chega para Abrão e fala: Abrão, não tenhas medo. Eu sou o teu escudo. E recompensarei a sua vida, todo o seu esforço tido até aqui. Deus nunca vai ignorar o processo que você viveu até aqui. Deus nunca vai apagar a tua história que você viveu até aqui. De Gênesis 12 até Gênesis 15, Abrão vacilou muito. Abrão se machucou, se feriu emocionalmente e muito. Quando ele teve que se romper o seu vínculo com Ló, agora eu entendo porque Deus falou para eu sair do meio da minha parentela, porque Ele me prometeu que iria me abençoar os que me abençoarem. E Ló, você está caminhando comigo. As bênçãos que recaem sobre a minha vida, está recaindo sobre a sua, mas está começando a causar divergência entre os nossos pastores. E para que esse conflito não chegue dentro da nossa casa, dentro do nosso vínculo, você precisa ir. E olha o que a desobediência dele fez lá no início, causou aqui. Ló foi para Sodoma e Gomorra. Às vezes a gente entende assim: não, eu tenho que fazer isso porque senão vai ficar sozinho. E muitas das vezes a gente, com uma boa intenção de ajudar, a gente acaba afastando, afundando o nosso irmão. Ló caiu na perdição, ele se manteve reto, mas ele passou por um processo tão terrível, num lugar que não havia obediência, não tinha como se multiplicar, porque a iniquidade era tão grande naquela cidade, que novamente aquele cheiro podre subiu às narinas de Deus. Deus chega para Abrão e fala assim: Abrão, vou ter que destruir aquela cidade. E Abrão, ele se comove, ele fica com o coração contrito, porque ele sabe que o seu sobrinho está lá. E nessa manhã, com as feridas que você veio carregando em decorrência da sua vida, que só você e Deus sabe, te machucou. Esse sentimento de culpa gerado dentro do seu coração está te matando, está te sufocando. Que às vezes você chega dentro de casa, vai para o seu quarto e fala assim: Deus, eu sou culpado mesmo por isso?
Eu sou culpado mesmo por isso que está acontecendo na minha vida. Em busca de uma resposta de Deus. Em busca de ficar livre desse fardo. E a resposta de Deus para você nessa vida, nessa manhã é: eu sou o Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. E chegou um ponto crucial. Quando novamente Deus aparece a Abrão, Abrão estava dentro de uma tenda. De repente, novamente ele tomando o seu café da tarde para noite, pensando na vida, pensando de repente no seu sobrinho, na sua cidade, nos seus amigos que ele deixaram em Ur, em Harã. Ele teve aquela doce surpresa, Deus aparece. Deus, ele fala assim: Abrão, sai da sua tenda um instante, que eu quero reafirmar a promessa que eu fiz a você há 30 anos atrás. Só que agora eu vou ser mais específico para ti. Eu vou te dar um exemplo prático, porque às vezes você consegue compreender melhor. Olha para os céus, Abrão. De repente ele diz para Deus, fala assim: o céu está estrelado. Ótima criação sua, Deus. Aí eu acho que imagino Deus falando assim: você não entendeu ainda, né? Tenta contar essas estrelas. Você consegue? E acho que ele até começa: 1, 2, 15, 20. Que ela está brilhando mais. Ele responde para Deus: é algo impossível, humanamente impossível a gente contar, mensurar a quantidade de estrelas. Aí imagina Deus sorrindo, dando aquele sorriso. Abraão, agora eu vou ser muito mais específico. A sua descendência será muito maior do que essa quantidade de estrelas. O Milad vai começar a ministrar uma canção. Eu não vou te convidar para vir nessa frente nessa manhã, mas você vai apresentar para Deus todas as suas queixas. Aquilo que você não consegue verbalizar às vezes para um homem. Às vezes o que você não consegue verbalizar para o próprio Deus dentro da sua casa. E aqui é um ambiente propício para isso. Você não vai fazer um gabinete com o pastor, mas você tem uma audiência marcada nessa manhã com o próprio Deus. E Ele está aqui nessa manhã para julgar a sua causa. De repente você entrou aqui com um jugo de fracassado, que não há mais jeito, que você não vai conseguir multiplicar, que você não vai conseguir conquistar, que você está aqui entrando já negativo. A sua conta diante de Deus está negativa. A sua conta diante dos homens está negativa. O mundo já decretou a sua falência. Os seus familiares tiraram a sua credibilidade totalmente. E o Pai, com um advogado chamado Jesus Cristo, Ele está doidinho para ganhar sua causa, para te fazer sorrir nessa manhã. Começa a falar com Ele, sem remorso, sem censura. Expõe tudo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.